Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês um evento, algo que ocorreu comigo, e eu acho que é interessante quando um neurologista sofre um problema neurológico e discute um pouquinho isso com as pessoas. Talvez por ser um relato em primeira pessoa, a gente possa transmitir um pouquinho melhor o que é sentir-se, ainda que temporariamente, deficiente. Então, essa história começa num dia comum de semana, em que eu, como sempre, atendi no consultório, no período da tarde. Voltei para casa por volta das 18h30, mais ou menos. Fiz um pouco de hora porque eu tinha um compromisso daquela data, que era uma aula que eu ia dar sobre, nem me lembro qual o assunto, talvez autismo ou dificuldade de aprendizagem, para uma escola de São Paulo. É uma live, de forma que eu ia falar aqui do escritório de casa. Estava agendado para as 19 horas. No horário agendado, eu entrei no ar, conversei com as pessoas, fiz a minha apresentação, aparentemente sem nenhum tipo de problema, de intercorrência. Não tive nenhuma dificuldade em me comunicar com eles. Apresentei um PowerPoint que eu havia preparado e depois respondi a várias perguntas e questionamentos que foram feitos. Eh, Como eu disse antes, aparentemente foi um dia sem nenhuma coisa especial. Talvez a única coisa que tenha acontecido um pouco fora do habitual é que eu tenha, talvez, me alimentado muito pouco. Mas não foi um dia particularmente estressante, nada nesse sentido. Terminei a live, desliguei os meus equipamentos e vim para a sala onde a minha mulher estava me esperando para a gente jantar. E nesse momento, subitamente, eu perdi totalmente a noção do que estava acontecendo. Não me lembrei absolutamente o que tinha acontecido minutos atrás. Não me recordei de ter dado essa aula online, né, esse live, não foi uma coisa absolutamente. Fiquei parado na frente da minha mulher, sem saber o que falar. De repente, eu perdi totalmente a memória do que estava acontecendo comigo. E, evidentemente, fiquei um pouco preocupado. Achei que eu pudesse estar tendo um acidente vascular cerebral ou coisa parecida. Eh, Demonstrei minha estranheza. A Silvana achou que eu estava realmente estranho, um pouco esquisito. Começou a perguntar para mim o que estava acontecendo. Eu disse: Olha, eu acho que eu estou tendo um problema cerebral. Eu não sei direito quem eu sou, não estou sabendo direito o que foi que aconteceu, não sei o que eu vou fazer agora em seguida. Isso foi muito assustador. Imediatamente a gente pediu para um cunhado meu que mora aqui perto vir nos socorrer. Eu não tinha nenhuma capacidade de dirigir naquele momento até o hospital. Ele veio e nos levou até o hospital mais próximo. No percurso para o hospital, eu ainda estava muito sem memória. Eu mal e mal reconhecia o caminho que a gente seguia, não é um caminho estranho para mim. Cheguei no hospital, consegui me identificar com relação à coisa burocrática de ser atendido, etc. E nos sentamos na sala de espera, esperando por algum tempo, um tempo razoável, até que eu fosse chamado para ser atendido. Nesse momento, haviam se passado o quê? Talvez 40 minutos, 60 minutos do início do evento. Eu comecei a me recordar mais ou menos do que estava acontecendo. Aos pouquinhos começou a se infiltrar na minha consciência
que eu tinha participado da live, mas ainda não era uma coisa muito óbvia para mim. Ainda tinha uma sensação de estranhamento muito grande. E muito lentamente, algumas coisas foram voltando à minha memória. Chamaram um especialista, um neurologista, para me atender. Ele deve ter levado mais 1 hora e meia para chegar. E quando ele chegou, eu já estava começando a ter um pouco mais de noção do que havia acontecido. A memória começou lentamente a voltar. E aí eu me vi muito tenso, porque o colega médico, para tentar saber o meu estado de consciência, começou a fazer aquelas perguntas clássicas para saber da minha orientação espacial, orientação temporal, e eu confesso que eu tinha muito medo de errar as respostas. Eu estava percebendo que eu estava sendo testado, que a minha sanidade estava sendo testada, e isso me deixou muito preocupado. Ele me examinou, fez um exame neurológico bastante completo, afastou a probabilidade de um AVC e sugeriu que eu ficasse no hospital para fazer alguns exames. Fizemos uma tomografia, que foi normal, e ele sugeriu que eu ficasse uma noite no hospital para no dia seguinte fazer uma ressonância, que nesses casos é o exame mais indicado, mas que não pode ser feito nas primeiras horas após o evento. Ele só mostra algum sinal de determinadas patologias quando realizado 24, 48 horas depois do evento. Por razões burocráticas, eu não fiquei no hospital, acabei não fazendo a ressonância e voltei para casa. Voltamos para casa de táxi, e aí eu praticamente já estava começando a me lembrar de tudo o que havia acontecido. Cheguei em casa, não senti absolutamente nada diferente do habitual, fui dormir e acordei praticamente sem nenhum tipo de problemas, mas me lembrava perfeitamente do que havia acontecido. Pelas características do evento, pela normalidade do exame neurológico, pela normalidade da tomografia que foi realizada, a hipótese que foi imediatamente aventada foi a de uma condição chamada amnésia global transitória, que, como o nome está dizendo, é um evento, uma perda súbita de memória, sem nenhum sinal neurológico ao exame físico, que pode ser acompanhada de uma certa sensação de estranheza, de uma discreta confusão intelectual, mental, e dura por algumas horas, 1 hora, 30 minutos, eventualmente 24 horas, e que depois lentamente vai desaparecendo. Essa é uma condição que está muito relacionada, pela literatura, a eventos relacionados a estresse, a ansiedade. No meu caso, realmente eu não consegui perceber esse gatilho, mas de qualquer forma, é mais comum em pessoas acima de 50 anos de idade, muito infrequentemente se repete, ou seja, na grande maioria dos casos, é um evento único, causado provavelmente por uma alteração venosa do hipocampo, que é uma estrutura muito relacionada com a memória. Alguns gatilhos têm sido identificados, como eu disse antes: estresse, esforço físico muito grande, algo muito súbito e inesperado, cansaço físico e outros possíveis gatilhos. No meu caso em especial, não identifico nenhum deles, mas indiscutivelmente, pelas características do que eu tive e pelas sequência do que aconteceu, acho que esse é um diagnóstico seguramente que tem que ser endossado no meu caso. Então, eu estou compartilhando com vocês essa experiência que me foi muito desagradável, né? Mas que ainda bem, transcorreu sem outras consequências mais sérias.